tarde, queridos seguidores. Hoje eu vou falar sobre o tema quando os transtornos psicológicos viram humor na internet. É um artigo de Fred Alexandrex, de 22 de janeiro, próximo passado. Memes sobre temas como depressão e traumas ajudam a tirar estigma de assuntos sensíveis, mas podem contribuir para disseminar informações imprecisas. O termo meme costuma designar imagens, frases ou uma combinação de ambos, caracterizados por um tom de humor próprio da internet e pela rápida viralização na rede. Com certa frequência, no entanto, essa comicidade vem acompanhada de exemplos de mal-estar psicológico, brincar com a depressão, com a ansiedade e sessões de terapia nas redes sociais se tornou comum, e em particular entre os jovens. É bom isso? Sim, porque está desmistificando o horror que as pessoas tinham de ser portadoras de transtornos psíquicos e de ir procurar ajuda. Porém, muita informação imprecisa é passada, ou exageros no descrever os sintomas. Por quê? Eu, como psicanalista que sou, professora, nos cursos de psicanálise, quando dou aula, costumo dizer: tudo que está aquém ou além é patológico. Tem um limite, não exatamente o centro, mas que vai de um mínimo a um máximo dentro de uma normalidade sadia. Um exemplo disto é a expressão gatilho, que vem do inglês trigger. Com origem na psicologia, o termo faz referência a eventos que podem desencadear uma reação emocional intensa associada a um trauma e faz parte da linguagem usada para tratar de sintomas da síndrome de estresse pós-traumático. Em diversos ambientes, como no meio acadêmico e a própria internet, a expressão costuma ser acompanhada de um aviso para indicar que um conteúdo contém temas sensíveis. Já no humor online, o termo vem sendo reapropriado para representar situações e conteúdos estressantes em tom de ironia ou deboche. O Twitter é notório com esse tipo de humor. O limite de 280 caracteres das postagens favorece observações rápidas sobre o estado emocional dos usuários. A rede social é fonte de muitas piadas que são posteriormente reproduzidas, como capturas de tela em outras mídias. Perfis como o do So Sad Today, tão triste hoje, ou So Sad Today, no Twitter, da escritora norte-americana Melissa Brother, transmitem comentários sobre depressão a enormes audiências e esta conta acumula mais de 900 mil seguidores, entre eles celebridades como as cantoras Katy Perry, Miley Cyrus. No Brasil, perfis que seguem a mesma linha podem ser vistos em páginas como Memes para Pessoas Tristes, @Neme-Triste, com mais de 100 mil seguidores, e Memes Inúteis, SIG, para salvar sua vida inútil, SIG, Neme Inútil, 500 mil seguidores. Nem o Instagram escapa do humor triste. Contas de memes populares como o Melt de Vídeos e a
saquinho de lixo. Com frequência postam conteúdo relacionado com questões de saúde mental. Nesses círculos, o sofrimento emocional é tratado como um tópico tão propício para se fazer graça quanto qualquer outro. A estética da depressão. O teor das piadas varia bastante, mas frequentemente assume um tom autodepreciativo. Um formato que se popularizou no Twitter, por exemplo, relata um diálogo imaginado com um psicólogo que repreende o tuiteiro por lidar de forma improdutiva ou nociva com os seus sentimentos. A tristeza há anos faz parte da cultura online. O Tumblr do início da década de 2010 costuma ser lembrado como um marco nesse processo. Nessa rede social, comunidades compostas em grande parte por adolescentes retratavam a depressão, condutas autodepressivas, autodestrutivas e distúrbios alimentares com um olhar quase romântico. A dor subjetiva, muitas vezes patológica, era transposta em imagens altamente editadas com legendas melancólicas e poéticas. Criava-se ali a identidade das chamadas sad girls, meninas tristes da web, em conteúdos amplamente compartilhados, catalogados em hashtags e ilustrados com uma estética que misturava beleza e sofrimento. Em 2012, o Tumblr passou a exibir uma mensagem automática durante buscas por palavras como automutilação ou bulimia no site, redirecionando os usuários a recursos de aconselhamento e prevenção. Blogs que promovessem ativamente esse tipo de conteúdo também passaram a ser bloqueados. Outras redes sociais têm políticas parecidas. A popularização de uma linguagem que inclui e brinca com transtornos psicológicos também acompanha um aumento nos casos diagnosticados de doenças mentais ao redor do mundo. Diversas pesquisas indicam um crescimento na proporção de jovens que sofrem com distúrbios como depressão e ansiedade. Não vamos dizer que tudo isso é muito pejorativo. De repente, aquelas pessoas que não iam buscar ajuda na psiquiatria, na terapia, ao ver essas notícias, que não são as melhores, perdiam o medo, deixavam o tabu de lado e foram procurar ajuda, em vez de ficar se suicidando sem ninguém saber do problema que ela tinha. Entre a naturalização e a banalização, a popularização dessas temáticas no humor online divide opiniões. Uma leitura positiva do fenômeno associa a capacidade de se brincar com a saúde mental com um esforço para eliminar o estigma que esse assunto carrega. Por meio de postagens engraçadas nas redes sociais, as pessoas estariam ampliando a conscientização sobre os transtornos psicológicos e sobre os caminhos para se obter ajuda, como a terapia, recurso antes visto com preconceito. Além disso, o compartilhamento desses memes serviria para criar um senso de comunidade em torno do sofrimento emocional, uma resposta à percepção de isolamento e incompreensão de comumente acompanha distúrbios psicológicos como a depressão. Para Sherry Bailosses, pesquisadora da Universidade de Sydney, que estuda como pessoas com doenças mentais se expressam nas mídias sociais, os memes tratam de experiências em comum.
É uma forma de normalizar os problemas pelos quais eles estão passando e oferecer alívio cômico, disse ao jornal de Sydney Morning Herald. A escolha do humor como abordagem ao tema também seria uma forma de criar um distanciamento do assunto, mesmo quando se discute tópicos difíceis e normalmente evitados. Difíceis de ser falado, porque a dor psíquica é muito grande. Este ponto é mais relevado quando aliado à anonimidade que a internet proporciona. Não sou só eu, tem um monte de gente assim. Fica mais fácil de encarar. E tem um outro vídeo meu onde eu falo da agressividade disfarçada, porque muita gente, através de humor, de tilts, de graça, ele agressivamente trata dos seus traumas, das suas mazelas, dos seus sofrimentos emocionais. Por outro lado, muitas das publicações extraem sua comicidade de uma perspectiva conformista ou fatalista. A doutoranda em filosofia na Universidade do Sul da Califórnia, Laura Nicoara, argumenta esse artigo à revista Ario, que o próprio formato das postagens encoraja uma complacência, se no mundo dos memes sobre saúde mental houvesse possibilidade de melhora ou escape das doenças mentais, as piadas deixariam de ter graça. Memes sobre saúde mental demandam uma sensação de desesperança por parte de quem os consome, para que funcione, escreve ela. Mas não podemos deixar que a vítima tenha um ganho secundário inconsciente. Então, ao escrever de uma maneira humorada sobre isso, ela está também dando vazão ao seu lado vitimizado e ganhando seguidores e ganhando aplausos, o que para ela, inconscientemente, é muito importante e necessário. Ao mesmo tempo, conteúdos sobre transtornos mentais sérios acabam sendo disseminados e usados também por pessoas que não necessariamente sofrem com eles. Piadas sobre depressão e suicídio por vezes são empregadas em tom hiperbólico para traduzir insatisfações gerais com a vida e a sociedade, embora salvaguardem significados mais graves para um número menor de indivíduos. Disseminação e confusão. A divergência entre o tema da piada e quem a compartilha já resultou na disseminação de visões imprecisas ou mesmo incorretas sobre doenças mentais na internet. É o caso do meme que usa a expressão "apaga, tá me dando gatilho". A brincadeira começou na web brasileira, quando uma reclamação sobre um suposto gatilho publicado no Instagram foi amplamente criticada e considerada inadequada e excessiva. Desde então, a palavra começou a ser usada em contextos impróprios como forma de zombaria e depois se tornou uma expressão chocosa de desconforto frente a conteúdos sensíveis, bem distante da seriedade de seu sentido original. O termo dissociação ou dissociar também se tornou foco de confusão, principalmente em postagens em inglês. A palavra define um mecanismo de defesa em resposta ao trauma, marcado pela desconexão entre mente e corpo, perda de noção da realidade e até amnésia. Nas redes sociais, o termo foi adotado como equivalente a sonhar acordado, ter déjà vu ou perder-se em seus próprios pensamentos.
Em entrevista à vítima, a psicanalista especializada em trauma, Bethany Brand, opinou que usou o termo casualmente demais pode minimizar a dor que ele acarreta. Todos nós dissociamos em alguma medida. Disse, mas em casos patológicos, a sensação de estar fora do corpo, conhecida como despersonalização, ocorre como uma forma de anestesia física e emocional comum entre as vítimas de abuso. Para poder sobreviver à dor psíquica, que é muito maior que a física, na maioria das vezes. Natasha Trass, autora que escreve sobre saúde mental e suas experiências pessoais com o transtorno bipolar, também expressou preocupação quanto à banalização do sofrimento. Ela comentou ao site Mashable que certas publicações nas redes sociais contribuem para o pensamento de que as doenças mentais se resumem a uma leve ansiedade facilmente tratável. Isso normaliza uma visão de doenças mentais que não é realista para aqueles que têm doenças realmente sérias psicológicas. Uma pessoa com distúrbio de ansiedade severo vai precisar de muito mais do que exercícios de respiração para sair de uma crise de ansiedade. Enquanto que numa ansiedade leve, a respiração pode resolver sim. Portanto, como psicanalista que sou, a experiência que tenho, o nível de conhecimento, com mais de quase 90 vídeos de psicanálise gravados no meu canal do YouTube, Célia Gevartoski, a psicanalista, falando de uma maneira séria, sem fazer palhaçada, mas também tentando desmistificar o medo que as pessoas têm dos problemas da saúde mental, eu procuro esclarecer para que quando você vê um mês desses, você não se iluda e vá procurar ajuda, porque é sério sim. Depende o grau. E por isso que existem compêndios de psiquiatria enormes, com muitas 1000 páginas, exatamente para que a gente possa cuidar destas pessoas que têm esse sofrimento psíquico. Eu, quando dou aula em curso de formação de psicanálise, costumo dizer, de uma maneira engraçada, que o primeiro compêndio de psiquiatria foi a Bíblia Sagrada, porque para quem tem uma visão psicanalítica séria, mas mesmo que acredite em Deus, que tenha uma religião, ele consegue ver naquela fala transcrita ali muitos transtornos psíquicos e que na época eles não tinham conhecimento do que era. Porém, podemos fazer piada? Sim, acho que até devemos desmistificar o medo de ir ao psiquiatra, o medo de fazer uma terapia, de ter um transtorno mental, de ter doenças psicossomáticas, porque é duro admitir que a gente mesmo inconscientemente causou nossas próprias doenças. Mas, não, sem exagero, tudo que está aquém ou além é patológico. Beijo no coração, queridos seguidores.